Boa noite, pessoal. Passando aqui hoje, dia 12 de abril, para dar uma dica para vocês. A gente vai trabalhando e vai vendo o que acontece com os usuários de motocicletas, principalmente. Isso acontece com carro também, mas infelizmente a gente tem muita gente trabalhando aí como mecânico, que na realidade eles são aquilo que se chama de mecânico. O cara é um curioso e às vezes até tem potencial, mas não estudou o suficiente para trabalhar principalmente com a parte elétrica, que não é tão clara como os defeitos mecânicos. O defeito mecânico você tem ruído, você tem calor, você tem a parte visual, arranhada e tal. A parte elétrica não, você tem que ter equipamento para medir, elétrica e eletrônica. Não pode sair no chute. O que a gente mais vê, infelizmente, são nossos clientes às vezes chegando aqui e ficam até zangados com a gente, porque o camarada compra um estator, um retificador, quando bota na moto, não tem problema, ou melhor, não me resolve o problema. Por quê? Os mecânicos estão testando, aí fala com ele assim, não, isso aí veio com defeito, isso aí veio com defeito de fábrica. Aí o cara vem dizendo que o estator, o retificador, o CDI está com defeito, e a gente sabe que não é. O que falta é conhecimento de quem está trabalhando. Então, só para ilustrar, vamos dar um exemplo aqui do estator. E vamos ver se todos os nossos mecânicos, aqueles que trabalham para nós, estão cientes de como funciona, né? Vamos lá. Bom, vamos dar uma dica aqui. Primeiro lugar, vamos pegar uma Titan como exemplo, né? Você tem lá a sua bateria, tá? Bateria na moto, aqui. Bateria trabalha especificamente com corrente contínua. O que significa? Ora, a corrente, os elétrons saem do polo positivo e migram para o polo negativo. Isso é um ciclo sem fim até que a bateria perca a sua vida. Bom, os equipamentos eletrônicos, a parte de CDI, lâmpadas hoje em dia, principalmente LED, tudo trabalha com baixa corrente, logo trabalha com corrente contínua, né? Então a bateria que alimenta direto. Mas o nosso motor trabalha com corrente alternada. E o que significa a corrente alternada? A corrente alternada, diferentemente da corrente contínua, ora a corrente está indo para um lado e ora ela volta para o outro lado. Então você tem variação no sentido de deslocamento da corrente. Isso faz com que a voltagem se inverta. Você tem 12 volts ou menos 12 volts, que não é negativo, simplesmente é a direção que mudou. Aqui, a representação do gráfico da corrente contínua, está aqui, é a voltagem em relação ao deslocamento do tempo, então ela é constante, e você tem então um gráfico da corrente alternada. Então, em função do tempo, o momento vai ser 12 volts, a corrente então sobe, vai até um pico, desce, vai até esse mesmo pico, porém abaixo do eixo X, sobe, volta novamente. Isso aqui é chamado uma curva senoidal. Para quem estudou um pouquinho de trigonometria lá na 8ª série, sabe que a gente tem os ângulos, tem seno, cosseno, tangente e tal. Isso é a curva senoidal que tem esse perfil. Então mostra o que acontece com a variação da corrente. A corrente alternada é aquela que alimenta nossas residências, porque é uma corrente mais eficiente, você tem como transportar por maior distância, você usa os transformadores para isso, inclusive para alimentar a residência, e você com isso tem a sua grande maioria das residências trabalhando com corrente alternada. É isso que funciona, tá? A corrente contínua normalmente são baterias, né? Bateria do relógio, bateria da moto, bateria do carro. Ali está a corrente contínua, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, você então vai ter a nossa bateria gerando a corrente contínua. E para você então vai passar, como é que você transforma isso? Você normalmente vai passar por uma bobina
que a bobinazinha do estator aqui está representada dessa forma. Uma bobina são vários fios enrolados para que você forme um campo magnético. Olha aqui o que vai acontecer. Então, você tem a corrente passando por essa bobina. Isso aqui começa então a ter uma velocidade monstruosa da corrente passando. O que você vai gerar? Você gera um campo magnético em volta, e esse campo magnético vai gerar, da origem, uma corrente alternada. É isso que acontece. Aí, o que é que nós temos com essa representação? Nós temos o conjunto estator e magneto. O estator então fica paradinho com várias bobinas, e o magneto que vai estar girando em volta do estator, criando então, ajudando a criar este campo magnético e essa corrente alternada. Com isso então, aqui está o nosso estator, e está vendo aqui, nesse caso aqui, do Mazig 50, nós temos aqui 8 bobinas. Isso está acontecendo aqui, como nós falamos, beleza? Então tá aqui. O estator, então, gerou a corrente alternada. Essa corrente alternada, então, vai sair daqui do nosso estator, vai alimentar o nosso motor. Aqui, ó, daqui saiu para o nosso motor, que o motor funciona, então, com nossa corrente alternada, e não com a da bateria, que saiu lá de cima. Aqui, aí como é que vai acontecer para recarregar a bateria se a bateria é corrente contínua? Aí você vai passar naquela peça chamada de retificador e regulador. O regulador, além de corrigir a corrente, ele também controla a tensão e a corrente que retornarão à bateria, para que você não tenha um superaquecimento e entre em curto e queime a sua bateria. Então, quando você tem um problema nesse sistema, esse problema pode estar ligado ao seu retificador, à sua bateria, ao seu magneto, ao seu estator, ou até mesmo aos três juntos, ou um fio também curto, alguma coisa assim. Mas os camaradas saem chutando, né? Olha o estator, a cara do estator, isso aqui está queimado. O estator não tem muita coisa demais. O estator são bobinas de cobre, tem uma placa metálica, aqui olha, uma placa metálica, e nada mais. E essas bobinas, elas foram enroladas em cobre puro, e com um determinado verniz isolante, tá? E isso é necessário. Então a qualidade do estator está aí. Não tem muita tecnologia envolvida nisso, né? Então o que acontece? Fizemos então esse nosso caminho aqui para retornar a bateria e recarregá-la com a corrente contínua que tinha saído daqui. Então acontece isso aqui. Passou na bobina, lá nas bobinas do estator, passou no nosso retificador, alimentou o motor, depois de alimentar o motor, volta para recarregar a bateria. E esse é o nosso ciclo, né? Por isso que a nossa moto anda sempre aí com a bateria carregada, né? Agora, há coisas que vocês precisam saber, que há como medir, sim, a vida desse estator. Simplesmente, antes de sair comprando, o camarada usar um multímetro desse, coloca ali na escala de 200 AC, com isso então, a sua bateria ligada, você vai desconectar as tomadas do seu estator, manter a moto ligada. Com isso então você vai medir quanto é que vai dar de voltagem nessa bateria aqui, ó. Olha aqui, se você tem a voltagem ali entre 200 mais ou menos, de 115 a 130, vamos ver se é isso mesmo aqui, 100 a 115, tá jóia, é o ideal. De 95 a 110, 115 mais ou menos, porque o estator já está ficando fraco, tá fraquinho, pode estar saindo o verniz, pode ter algum fio ali que não esteja muito legal, desencapando, alguma coisa assim. E agora, se a tua voltagem marcou 55, você então já pode trocar o teu estator na hora. Como se fez isso? O camarada pegou, encostou aqui no fio branco,
do estator, que todo estator tem, e outro fio no chassi, justamente esse daqui, para ter essa medição que nós falamos, beleza? Então o cara sabe, os mecânicos, quando é um bom mecânico, ele sabe. Então ele não precisa ficar mandando você comprar e depois dizer que estava errado ou ruim de fábrica. Não, não é nada disso, tá? As correntes contínuas, como eu falei, por exemplo, como é que você sabe se a tua moto, as lâmpadas, por exemplo, são corrente contínua ou corrente alternada? Se a tua moto, quando você vira a chave, acende farol, acende pisca, acende painel, acende tudo, certamente a tua moto é alimentada diretamente pela bateria, com exceção do motor, do funcionamento dela. Ou seja, corrente contínua. Se por acaso você só tem farol, buzina, quando você liga o motor, é porque o teu motor que vai gerar essa corrente, ela é a corrente alternada. Então, assim você fica sabendo. Por exemplo, corrente alternada, não dá para usar lâmpada de LED. A lâmpada de LED só dá para usar em motos que você tem a ligação diretamente na bateria. Eu já vendi lâmpada de LED, o cara veio um dia depois e falou: a lâmpada não presta, queimou. Claro, a moto dele era corrente alternada, vai queimar todas. Eu dei o dinheiro pro cara e falei: meu amigo, beleza, comprei outro lugar e tal, não vale a pena a gente discutir, eu não ia dar essa aula pro cara à toa. Então, tchau, resolvido. A minha lâmpada deve estar ruim, vou reclamar com o fabricante. Pronto. Mas é por aí, pessoal. Então, o que eu quero pedir a vocês é, às vezes, é melhor perder um tempo e ouvir mais de uma opinião de outros mecânicos do que sair entregando ao primeiro pela sapo que você encontra por aí, tá? Então, ouve, vê se o cara tem equipamentos, vê se ele só está falando sem medir absolutamente nada. Para tudo ele tem que ter equipamento para medir. Beleza? Não entra nessa não, senão vai ser bom para você, que você vai ter um prejuízo do bolso, nem bom para mim, que eu não quero perder meu cliente porque está sendo mal orientado. Beleza, pessoal? Então, tamo junto. Patrocínio aqui da Dedoc 46 Motopeças. Estou esperando vocês para vir aqui comprar pneu, capacete e peça para sua moto. Beleza? Um abraço.